E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou gravar um vídeo aqui, pessoal, falando sobre rótulas e engaste, estruturas semi-rígidas, a pedido de um inscrito, um colega meu da faculdade da FAM, que ele faz engenharia civil nessa faculdade. Então ele está fazendo essa disciplina e a principal dúvida dele, pessoal, é entender quais são as estruturas rotuladas, as estruturas engastadas e as semi-rígidas. Isso na vida real. Então a gente sabe, pessoal, que as estruturas, elas trabalham em conjunto, as estruturas são um time. Então, a gente tem um pórtico, vigas, pilares, e é que fique bem claro que quando a gente fala em vinculação, a primeira coisa que vem na cabeça é concreto armado, mas não. Quando a gente fala em vinculação, semi-rígida, rótulas e engaste, isso se estende a estruturas de madeira, se estende a estruturas metálicas, concreto armado. Então, a gente tem que entender o seguinte, que as vinculações é o tipo de ligação, é o que vai fazer as peças estar interagindo ali umas com as outras. E a escolha dessas vinculações é que vai me dizer, através, dos carregamentos, quanto que essa estrutura vai deformar, quanto que ela pode deformar. E a escolha de um vínculo, ela é muito importante por isso. Por isso que os projetistas, eles calculam as estruturas mediante as vinculações, carregamentos, momentos fletores. Então, eu vou começar falando um pouquinho das estruturas de concreto armado. Então, muito bem. Vamos supor que você chegue lá na obra, isso aqui a gente está falando na prática, esquece do computador. Você chega lá na obra, tem dois pilares. E aí você chega e apoia essa viga em cima dos pilares. Então, vamos imaginar que minha mão é um pilar e essa régua aqui é a viga. Então, eu apoiei essa viga sobre esse pilar. Não é porque eu apoiei a minha viga em cima do pilar que ela está engastada. Ela não está engastada, certo? De certa forma, a gente sabe que quando essa viga ela querer deformar, quando ela começar a receber os carregamentos aqui em cima, que ela fizer aquela flecha, aquela famosa barriga, é natural que isso aqui, tente levantar. Tá vendo? Esse é o comportamento da minha viga. Só que como a gente concreta na obra a viga e o pilar tudo junto, então quando isso aqui, quiser rotacionar, essa ligação que foi concretada junto, de certa forma não vai deixar, porque aqui acabou ficando uma certa rigidez naquela ligação ali, quando você colocou a viga em cima do seu pilar. Então quando ele quiser fazer esse movimento, aquela parte que você concretou não vai deixar isso girar totalmente. E, de certa forma, vai gerar uma certa rigidez, uma pequena rigidez, vai gerar um pequeno momento negativo por conta dessa ligação. Mas o software considera essa ligação como sendo uma ligação rotulada, certo? Então, qual a diferença agora para o engaste? Agora a diferença. Eu cheguei com o meu pilar e coloquei a minha viga em cima, certo? Reparem que agora, olha, a minha mão está abraçando o pilar. O que isso quer dizer? Que quando eu tentar girar essa viga, quando ela tentar girar, vai ter alguma coisa que prende ela no pilar. Reparem que quando eu tento fazer isso aqui, a minha mão quer vir junto, certo? Então o que isso quer dizer? Que quando eu fazia isso aqui, com a minha régua, e isso aqui levantava, de certa forma era uma ligação rotulada, certo? Então, para que eu consiga manter isso aqui sem girar, o que eu coloco? Eu coloco barras de aço capaz de resistir esse momento, certo? Então, quanto maior a deformação no centro da viga, mais ele vai querer levantar isso aqui, maior vai ser o momento negativo. E quanto maior o momento negativo, mais armaduras, certo? Eu venho aqui, coloco a armadura entre o pilar e a viga, certo? Para impedir essa rotação. Isso, pessoal, é uma ligação engastada, ou, como muita gente fala, semi-rígida, porque não existe uma ligação totalmente engastada, assim como não existe uma ligação totalmente rotulada. Então, vocês reparem que à medida que eu coloco a quantidade de barras de aço, eu vou ter uma maior rigidez nessa ligação, certo? E o pilar está vindo junto. Então, qual a consequência disso? É que o pilar agora,
ele precisa de uma área de aço maior. Por quê? Porque ele está trabalhando junto com a viga. Se ele não tiver uma área de aço suficiente para segurar esse giro da viga, certo? Ele precisa ter essa quantidade de aço. Então, quando vocês escolherem uma ligação engastada, há consequências. Porque o pilar vai ficar mais carregado e a viga agora, ela não precisa de uma inércia tão grande, ela não precisa ser tão alta. Por quê? Porque agora ela tem uma rigidez aqui, ó. Isso aqui está impedindo da viga deformar tanto. Então, por isso aqui impedir da viga deformar tanto, eu posso fazer a viga menor e o pilar agora ele tem que ser mais robusto e com mais aço para poder combater esse momento negativo. Agora, a partir do momento que eu começo a tirar a quantidade de barras aqui, tirei uma barra, tirei outra, fiquei, vamos supor, com 2 barras, né? Eu estou partindo para semi-rígida, né? Coloquei 3 barras, vamos supor, estou na semi-rígida, com 2 barras a ligação começa a ficar rotulada. Então, quanto mais barras você for tirando da sua ligação, mais a sua estrutura fica deslocável, mais a sua estrutura se aproxima de uma rótula. Então, rótula, pessoal, a gente entende o seguinte, vamos agora partir para o concreto, para as estruturas pré-moldadas. Aí sim, eu tenho uma ligação totalmente rotulada, né? Além de que tem um atrito ali entre as peças. Então, quando eu tenho lá o meu pilar e eu coloco a minha viga em cima daquele consolo ali, ele vai, quando a viga tentar deformar, ela não tem nada aqui que impeça esse giro. Se não tem nada que impeça esse giro, né? Porque ali tem um encaixe ali, não tem nada realmente que impeça. Então, isso é uma viga rotulada. Por quê? Porque não está passando o momento fletor para o pilar. Essa viga está deformando sozinha. Se vocês repararem, uma viga pré-moldada é uma viga gigante, porque é uma viga que tem que vencer todo o momento positivo que veio para ela sozinho. Então, se é uma viga que ela tem que vencer ali todo aquele momento positivo, ou seja, aquela deformação no centro do vão sozinho, ela precisa ter uma altura maior. Por quê? Porque eu não tenho agora nenhuma ligação com o pilar. Então, o momento aqui, ó, é 0. Então, diferentemente da estrutura de concreto armado, que eu tenho um momento negativo aqui e eu preciso de barras para poder fazer essa ligação funcionar. À medida que eu vou tirando barras, eu vou deixando a minha estrutura mais deslocável, ao ponto dela ficar tão deslocável que ela se aproxima de uma rótula. E essa redistribuição, pessoal, vocês vão ver que vocês não podem fazer de qualquer jeito. Tem um limite estabelecido por norma, porque quanto mais você redistribui o momento negativo para o momento positivo, a sua estrutura vai ficando deslocável. Então, à medida que você vai aumentando ali o seu prédio, a sua obra, então, com a incidência de ventos, se você tiver uma estrutura totalmente rotulada, você vai ter problemas aí relacionados ao gama Z, né? Então, é importante da gente conhecer essas ligações. Eu espero ter sido claro com vocês aí. Se ficou alguma dúvida, Emanuel, deixa aí nos comentários e até uma próxima.